João já estava totalmente parado, ele não estava passando ninguém, o semáforo estava quebrado por conta da chuva. Falei assim, hoje não prego, né? Não vai dar certo. Aí abri uma passagem e cheguei em casa. Chegando em casa não tinha luz. Se arrumamos no escuro, não vi nem na cara direito. Aí, mas foi Deus que nos trouxe aqui. Glória a Deus! Aleluia! Eu já vou pedir perdão aos irmãos, porque não pude estudar o tanto que eu queria para estar falando da palavra do Senhor, que é algo sério. E algo que precisa ser tratado com maior seriedade e temor, porque a palavra do Senhor Jesus, ela pode edificar, mas ela também pode matar uma alma se a gente não souber utilizar a palavra do Senhor Jesus. Se não meditarmos e pedirmos ao Senhor Jesus direção. Então, que nessa noite o Senhor Jesus esteja em nosso meio e direcionando aquilo que vai ser empregado no teu coração e no meu. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 18:35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe, Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que calasse. Mas ele se clamava ainda mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Meu Deus! O irmão Valdeci já pregou acerca dessa palavra. Estava quase pedindo para ele deixar um pouquinho para mim. Sei nem o que eu vou falar agora depois desses vasos que foi usado aí nessas oportunidades. Meu Deus! Mas o Senhor Jesus tem mais do céu para nós. Eu creio! Aleluia! Essa palavra, a qual nós lemos, está presente em 3 livros do Evangelho Sinótico: Mateus, Marcos e Lucas. Eu li em Lucas, o irmão Valdeci leu em Mateus, e os irmãos em casa podem meditar em Mateus. Então, a gente leu em Marcos no início do culto, e os irmãos podem meditar em Mateus na casa dos irmãos para entenderem. Nesses 3 evangelhos, o mesmo milagre vai ser retratado com um pouquinho de diferença, mas nenhum deles com divergência. Porque o Senhor Jesus trabalha dessa maneira, Ele pode usar pessoas diferentes, mas que se estiverem ligadas na mesma fiação, a palavra vai ser levada da mesma forma. Aleluia! Porque quem provê a palavra é o Senhor Jesus. Meu Deus! E do mesmo rio não pode correr água salgada e água doce, mas só água. E dessa mesma forma fomos usados nessa noite. O Senhor Jesus colocou um só tema neste culto. Deus é E eu lindo. creio que é fé nesse culto, para termos fé e nos levantar. Eu creio, aleluia. Mas acerca da palavra, aqui nós lemos acerca do cego de Jericó. Mas nos outros 3 livros vai tratar de maneira diferente. No livro de Marcos vai falar sobre Bartimeu, filho de Timeu, que mendigava na cidade de Jericó. E ele ali era conhecido pela cidade. E ele também tinha permissão para mendigar na cidade. Por isso que ele utilizava uma capa que identificava que ele era permitido de mendigar naquela Deus cidade. é lindo. E ali ele teve o seu momento com o Senhor Jesus. Ele estava à beira da rua, creio eu, da estrada. E então ele viu a multidão passar. Ouviu a multidão passar. E ali ele perguntou que barulho era aquele, e creio eu que essa multidão que andava com o Senhor Jesus Cristo fazia muito barulho, comentava sobre os milagres, comentava sobre o que estava acontecendo, se indagava sobre algumas coisas, porque é isso que a multidão faz. Ela comenta, ela argumenta, mas ela não vive o momento, porque eu creio que ali eles estavam falando sobre, mas não estavam vendo aquilo que o cego conseguiu ver. E ali seria o momento o provedor da cura, o provedor do milagre. O cego conseguiu perceber que o Senhor Jesus Cristo, Nazareno, que estava ali, poderia prover aquilo que ele precisava. Deus é lindo, aleluia! E então o cego pergunta a multidão
estavam na multidão fala, a qual nós acabamos de ler, que é Jesus o Nazareno. E é então que ele se levanta e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é nesse momento que eu quero abrir um parênteses. O Senhor Jesus Cristo estava peregrinando, estava passando pela cidade. A palavra não nos fala sobre Bartimeu, se ele era cego de nascença, se ele era cego há muito tempo, se ele ficou cego de repente por algum acidente, algum pecado, mas só nos fala que ele mendigava aos homens por moedas, por coisas que um homem podia dar. E ali ele estava. Mas quando Jesus Cristo passou, ele conseguiu o milagre. Mas quando Jesus, o milagre acontece. Aleluia! Passa pelas nossas vidas. É aí que o milagre acontece. Mas um detalhe, o milagre não aconteceu de qualquer forma. Ele não ficou sentado e pensou: se Jesus Cristo quiser me salvar, Ele vai me salvar. Se Jesus Cristo quiser me curar agora, Ele me cura. Se Jesus Cristo quiser me dar a bênção, Ele vai me dar a bênção. Porque é isso que nós fazemos hoje em dia. Hoje em dia nós fazemos dessa maneira. Nós colocamos um medo no nosso coração. Nós colocamos o medo, a preguiça, qualquer tipo de barreira que nós encontramos hoje em dia. Então, se o Senhor Jesus Cristo quiser fazer, Ele faz. Se Ele quiser me curar, Ele cura. Se Ele quiser me dar o que eu estou pedindo, Ele me dá. Porque Ele sabe dessa necessidade. Só que o que eu vejo de diferente no cego de Bartimeu é que ele não sabia que era a última vez que Jesus Cristo ia passar por Jericó. Mas ele, assim que viu a oportunidade, eu vou até Jesus. Aleluia! Milagres, ele teve atitude. É essa a diferença. Essa a diferença que nós hoje não temos. Hoje em dia nós nos acovardamos, nós temos medo, nós colocamos barreiras à frente do milagre que Jesus quer fazer. E falamos: se Jesus quiser, Ele faz. E a promessa é para acontecer citada. Jesus passa uma, passa duas, passa três, e você perde a sua bênção. Por quê? Porque coloca a carne à frente do espiritual, que o Senhor Jesus Cristo já muitas vezes não revela. Em nome do Senhor Jesus. Estou tremendo. Aleluia! E ali o cego Bartimeu teve atitude. Eu creio que ele pensou: é agora. Ele não sabia que era a última vez, mas ele aproveitou a oportunidade. Meu Deus, é lindo! Aleluia! Isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Eu recusava oportunidades demais. Era para louvar, era para qualquer coisa, eu recusava a oportunidade. Até que teve uma vez, quando eu já estava com uma comunicação maior com o Senhor, Ele me deu uma oportunidade de pregar. E eu recusei. E foi naquele momento que eu senti meu coração quebrar no meio. Era como se eu tivesse sido jogada ao chão. Porque eu pensei: Senhor, e se o Senhor Jesus volta daqui a pouco? E eu recusei a única oportunidade que o Senhor Jesus me deu. Olha aí, o único papai! pedido que o Senhor Jesus me fez, eu recusei. Eita Deus! Aí nessa hora que o cara me fala mais alto: mas só esse tempo para pensar? Como é que eu vou pensar nesse tempo só numa pregação? Mas aí eu te pergunto: se fosse para o Senhor Jesus te dar a bênção em um dia, você iria recusar? Eita! Então, por que a oportunidade que o Senhor Jesus te dá, nós recusamos? A oportunidade de fazer algo por Ele, de fazer algo para a glória do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós recusamos. Então, se nessa noite, se for para pregar, se for para louvar, se for para falar da palavra do Senhor Jesus, abra a tua boca. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Então, somente abra a tua boca. Se for para pregar, pregue. Se for para falar, fale. É um glória, é um aleluia. Aleluia! Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele precisa de frente com atitude. Ele precisa de frente que faça, que levante do meio
o que ele teve, a oportunidade da vida dele. Porque o que nós aprendemos nessa noite é que quem precisa do milagre somos nós. Então, somente nós. Eu sei o que eu preciso. Você sabe o que você precisa. Então não é Deus que tem que chegar na gente e falar: Senhor, toma. É nós que temos que chegar em Jesus, porque Ele já está de mãos abertas para nos dar. Ele fala em sua palavra que Ele está de mãos abertas para quem quiser pedir. Nós temos que saber pedir e pedir com fé, porque Ele deu o livre-arbítrio para que todos nós pudéssemos orar ao Pai, conversar com Ele. Ele é aquele que está online todos os dias para a gente. Ele nunca está off. Ele está online para quem quiser falar com Ele. Ele é diferente dos homens. Os homens você procura, eles somem. Os homens, quando você mais precisa, eles saem. Eles arrumam desculpa: não, agora eu não posso, agora não dá. Com o Senhor Jesus Cristo não tem isso. Você pode pedir para Ele, falar com Ele 24/48, dormindo, acordado, em sonho, seja como for, você consegue falar com o Senhor Jesus Cristo. Até em sonho Ele fala com os seus servos. Mas nós não, nós estamos ocupando o nosso tempo com muitas coisas, menos com as coisas do céu, menos com falar com o papai. O tempo está passando, Jesus está voltando e nós estamos perdendo a oportunidade, porque pode ser a última vez que o Senhor Jesus Cristo vai passar por Jericó e você está perdendo a sua bênção, está perdendo a sua oportunidade. E mais à frente, o Senhor Jesus Cristo ali, na história de Bartimeu, ele se levanta e decide: eu vou clamar. Só que assim como na vida de todos nós, na vida de todo crente, quando a gente decide levantar, surge uma multidão. E a multidão, ela não surge para falar: vai em frente. A multidão nunca surge para abrir um espacinho para você chegar em Jesus. A multidão nunca vai chegar para você abrir um espacinho e chegar mais próximo. Nunca vai falar assim: vai, meu filho, agora é a sua vez. Não, ele está mendigando há tanto tempo, agora é a hora dele chegar em Jesus. A multidão nunca vai fazer isso. E é isso que a palavra do Senhor Jesus nos ensina. Quando a mulher do fluxo de sangue, depois de sofrer por muito tempo, ela não achou uma brechinha, ela teve que correr atrás. Ela teve que mergulhar, ela teve que se humilhar. Ela teve que achar uma brechinha na multidão, porque toda vez que um crente se levanta, vai haver uma multidão. E essa multidão não é para parar. Essa multidão não é para deixar mais fraco. Não é para te impedir de seguir pelo caminho, mas é para você se levantar ainda mais forte. É para você entender que o milagre tem um preço. É para você entender que é necessário quebrar barreiras, quebrar a multidão. E a multidão hoje em dia se abre de diversas maneiras. Pode ser pessoas, sim, mas muitas vezes é dentro de nós mesmos. É dentro de nós, porque às vezes até o 45 do segundo tempo a gente vai duvidando com o Senhor. Até quando o Senhor Jesus Cristo fala: vai, você vai duvidando. 45 Olha aí. você vai duvidando. Você vai questionando: Senhor, não dá. Você vai falando: Senhor, Jesus está errado. Amado Pai Santo, a porta está muito fechada, eu não vou passar, não me cabe. Mas o Senhor Jesus Cristo está falando: vai, anda, eu estou na frente, eu abro o espaço. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, mas a multidão está no meio, tem uma parede. Mas Ele fala: nessa noite sou eu quem quebro parede, sou eu quem quebro portas, sou eu quem quebro tudo. Aleluia, meu mas glória a Ele quer ver Deus. se você vai chegar até a multidão, se você vai ter coragem de confiar nele e falar assim: Senhor, eis-me aqui, eu vou passar, porque o que eu sou pequeno, eu não sou nada, eu sou um verme, mas o Senhor Jesus Cristo, grandão da Galileia, é grande o suficiente para quebrar toda barreira, para quebrar toda a multidão, para quebrar todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é E ali lindo, ele poderoso. vai e clama ao Senhor Jesus. Ele clama uma, e a multidão fala: cala-te. E se fosse nós hoje em dia, na primeira vez que a multidão falasse: cala-te, será que nós iríamos perseverar em clamar mais uma vez? Será que se a multidão falasse assim: não dá, você iria clamar mais uma vez pelo Senhor? Será que se o seu milagre estivesse dependendo só de um clamor, você iria clamar mais uma vez? Será que aquela bênção que você clama há anos, há dias, há meses,
só dependesse de um clamor a mais, você iria clamar? Ou você iria questionar o Senhor? Não é agora, é depois, é na próxima. Na próxima eu vou. Mas o cego identificou que aquele momento era o momento dele perceber. Aleluia, meu Deus. Só mais uma vez foi o necessário para ele alcançar o Senhor. E ali o que eu acho muito interessante, que é no segundo clamor, que o Senhor Jesus Cristo fala, chama ele. Jesus, parando, mandou que Lutero perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Ele não parou porque houve um povo que tinha ali precisando, ele parou porque o servo clamou. O clamor de um crente, um clamor de um necessitado move a mão de Deus. Aleluia! O clamor de uma pessoa que precisa para o Senhor Jesus Cristo, comove o Senhor Jesus Cristo porque Ele é Pai. E Pai não consegue ouvir um filho chorando, Deus é lindo, clamando e ficar parado. Não, Ele ouve, Ele percebe que há perseverança, que há vontade de fato no coração. E Ele para atender o filho. aleluia! Ele para ouvir o clamor. E o Senhor Jesus Cristo está falando nessa noite, filho, clama a mim. Eu creio, aleluia. Não somente clama a mim. Eu só preciso de um clamor teu para te ouvir. O Senhor Jesus Cristo não está com os ouvidos fechados para ouvir. O Senhor Jesus Cristo está com os ouvidos muito abertos. Mas temos que clamar a Ele. Temos que perseverar a Ele. Amém. Aleluia. O povo tinha a oportunidade gloriosa de ver o Senhor Jesus Cristo. Mas hoje a nossa forma de ver a Ele é clamando em oração, é clamando em pensamento, é falando, Senhor, eu estou aqui lavando roupa, mas o Senhor sabe. Eu estou lavando uma louça e está falando, Senhor, fala comigo, eis-me aqui. Eu estou nos meus lugares de maior dispersão, porque a gente pode estar em qualquer lugar, com a mente em qualquer lugar, mas a gente nunca pensa, agora eu posso orar, agora eu tenho 5 minutinhos que eu estou parado, não estou mexendo no celular, eu posso orar e falar com o Pai. E é por isso que a geração está do jeito que está. Nós perdemos muito tempo, nós perdemos muitas oportunidades que o Senhor Jesus Cristo está passando e não falamos com Ele, e não clamamos com Ele. Só falamos quando o calcanhar aperta, quando o bolso aperta, quando dá tudo difícil, mas não clamamos a Ele em todos os momentos. Aleluia! Eis-me aqui, Pai. Fala que teu servo ouve. Aleluia. Senhor Jesus, eis-me aqui, fala comigo. Eis-me aqui, Deus. Pai. Falar com o Pai é intimidade. Não tem como você ir para o céu sem falar com Deus que você não conhece. Não tem como você querer ver a face de Deus se você não fala em oculto. Não tem como você querer passar uma eternidade com alguém que você não ouve a voz, com alguém que você não busca no íntimo, com alguém que você não se aprofunda. Glória. Semelhantemente ao casamento, você não pode casar com alguém que você não conhece. Você não pode viver a eternidade, um para sempre com alguém que você não conhece. Você não vai escolher qualquer um. Aleluia! É um noivo que nos aguarda. Aleluia! O noivo está aguardando, mas você está procurando conhecer a mais, procurando ir mais profundo ao falar com o Senhor. Deus é lindo. Você está procurando se aprofundar na palavra do Senhor Jesus Cristo, porque aqui fala tudo sobre Ele. Quem Ele é, o que Ele faz, como Ele opera, quem é Ele. Será que nós hoje em dia estamos nos aprofundando a conhecer aquele a qual nós vamos passar a eternidade, glorificando e adorando? Aleluia. Será que estamos conhecendo aquele a qual nós dizemos amar profundamente, desejamos amor eterno? Eu não tinha pensado nisso para falar, mas o Senhor Jesus Cristo me levou a essa parte. E mais à frente, depois que o Senhor Jesus Cristo chama o cego para se aproximar, para ouvir dele o que Ele quer que o Senhor Jesus Cristo faça, Ele é bem direto em falar, Senhor, eu quero ver. Ele podia pedir ali muitas coisas, muitas coisas. Ele podia ali indagar, Senhor, quanto tempo? Porque é isso que nós fazemos quando a bênção chega nas nossas mãos. Senhor, demorou tanto. Amado Pai Santo, quanto tempo que eu estou esperando? Senhor Jesus Cristo. E isso é coisa do humano. O Senhor Jesus Cristo só quer ouvir. O que tu queres que eu te faça? Deus. Aleluia. Senhor, quanto tempo?
Santo, estou orando há tanto tempo, estou clamando há tanto tempo. E ele, o que queres que eu te faça, filho? O que queres que eu te faça é um milagre, é uma bênção, é espiritual, é material. O que tu queres que eu te faça? Senhor, quanto tempo? Amado Pai Santo, que demora, o Senhor não me escuta. E o Senhor Jesus Cristo, o que queres que eu te faça? Aleluia. O Senhor Jesus Cristo é simples no falar. Verdade, meu Deus. Ele não precisa de exegese, ele não precisa de certificado para falar com ele. É na humildade. Deus é lindo, aleluia. Senhor, eu preciso disso, Pai, eu estou tão fraco. Amado Pai Santo, eu não consigo orar. Amado Pai Santo, eu não consigo ler a palavra. É na simplicidade. O Senhor Jesus Cristo, ele não chegou num cavalo de ouro. Ele chegou no que a gente nem imaginaria que um rei chegaria. Olha aí, ele papai. é humilde. O Senhor Jesus Cristo é humilde, ele se agrada dos humildes. Amém. Deus é O Senhor lindo. Jesus Cristo tem uma palavra na Bíblia que vai falar acerca de uma pessoa que fala: eu oro, eu prego, eu jejuo 24 horas por dia, e falava com o Senhor Jesus lindamente. Vai chegar um publicano que vai falar com uma simplicidade: Senhor Jesus, eu não sou nada. Eu não sou nada, eu não posso nada. E é isso que o Senhor Jesus procura hoje em dia. Corações humildes, pessoas humildes que sejam dispostas a se humilhar a Ele, a clamar a Ele, a falar: Senhor Jesus, eu não sou nada, eu sou Deus é lindo, eu não sou nada. teu. Faça a tua obra, grande ao Senhor, rei ao Senhor, eu sou apenas servo. Aleluia. Está faltando isso hoje em dia. Está faltando pessoas que falem: eis-me aqui, o Senhor. Aleluia, e eu não meu sou Deus. nada. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos continuando mendigando ao homem, mendigando aquilo que o mundo nos dava. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo que falou: o que queres que eu te faça? E nós levantamos a mão e dissemos: Senhor, eu quero te servir. E Ele abriu espaço para todos nós, Glória a Deus. para servir a Ele, para servir num reino, para ter a atitude de fazer algo na presença do Senhor. Amém, Jesus. E é por isso que o nosso milagre consiste em clamar a Ele, consiste em pedir, porque o nosso Deus é um Deus que Ele age na simplicidade, Ele gosta de ouvir. É um Deus que gosta de ouvir. Se pensa num Deus que gosta de ouvir, numa pessoa que vai estar ali para te ouvir todo o tempo, quando você fala assim: nossa, não tem ninguém para me ouvir. Esse é o Deus que vai estar ali para te ouvir. Aleluia, Deus é lindo. Esse é aquele que vai estar quando ninguém está, quando você está no escuro do seu quarto. Quando você deita no travesseiro e vem todas as preocupações do mundo. Até se amanhã você vai viver, você se preocupa. É Ele que está ali no momento só esperando. Fala comigo, meu servo. Fala comigo, eis-me aqui. Aleluia. Fala comigo, eu estou do teu lado. Só desabafa, eis-me aqui. Lança em mim a tua ansiedade. Lança em mim aquilo que aflige o teu coração. Lança em mim aquilo que te sufoca, que te oprime. Lança em mim, porque eu sou o Deus que suporta. Aleluia, Eu meu sou o Deus. Deus que posso lançar todas elas num lago de abismo, no lago de fogo, e não mais te afligir. Mas precisa nós levantarmos, parar de pedir esmolas ao homem e clamar ao Deus Altíssimo. Parar de mendigar a atenção de pessoas que não querem o nosso bem e clamar aquele que conhece o nosso coração, nosso levantar, nosso deitar, nosso agir, nossa tristeza, nossa angústia. É verdade, é Ele Deus é que lindo. escuta, é Ele que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Glória a Deus. Poderoso. E aqui o Senhor Jesus fala: o que queres que eu te faça? Ele fala: eu quero ver. E então o Senhor Jesus Cristo, depois de cumprir o milagre, Ele fala: vá ver, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aleluia. Ele podia falar ali inúmeras coisas, mas o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre fé. Fé é não ver, mas é fazer. Fé é quando você vê a sua despensa vazia, mas você convida alguém para a tua casa no dia seguinte, porque você crê no maná que Deus pode prover. Aleluia. É quando você vê a tua despensa, você vê só R$5 na tua carteira, mas você crê que o Deus pode prover o botijão de gás, que Deus pode prover o açúcar. Então somente você confia naquele Deus e você oferta aqueles R$5. Aleluia. É quando você não vê uma roupa para vestir. É quando você não vê nada que possa criar possibilidade de você fazer aquilo que você almeja. Mas
Deus que proveu o amanhã, Ele pode cumprir. Aleluia. É o Deus que tem inúmeras coisas para nos ofertar, inúmeras coisas para que nós possamos viver. Só que nós, hoje em dia, preferimos viver como multidão, andando do lado, falando, vendo, olhando, mas não vivendo. Olhando o Deus fazendo na vida dos outros, mas não vivendo. Olhando o milagre do irmão chegar, mas não vê, mas não vive, mas não vê aquilo acontecer na sua vida, porque preferimos viver como multidão. É assim que a igreja do século XXI está cheia de multidão. Muitas pessoas para olhar e poucas para viver, para ter atitude. O véu foi rasgado, nós temos livre-arbítrio de chegar na presença do Senhor, mas nós preferimos estar no comodismo de multidão e não viver e não se levantar e agir, porque tem coisas que depende do Senhor Jesus Cristo operar. Tem sim. Tem coisas que se o Senhor Jesus Cristo não botar a mão, não funciona. Tem coisa que se o Senhor Jesus Cristo não se levantar do trono, não funciona. Mas tem coisas acima de tudo, que se não for a gente levantar da cadeira, bater o pó e falar assim: eu estou ferido, eu estou machucado, mas eu creio, eu tenho fé que vai dar certo. Aleluia! Romper a multidão e falar: Senhor Jesus, eis-me aqui. Aleluia! Tem coisas que não vão acontecer se nós não levantarmos, se nós não tirarmos o impedimento das nossas vidas. Deus é lindo. Para viver aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para nós, que é maior, que é melhor, que é inimaginável aos nossos olhos, mas que Ele tem, porque Ele é onipotente, é onipresente, conhece o futuro, já viveu o passado, que Ele criou, que Ele vai viver. Nós não sabemos, mas Ele sabe, mas Ele aleluia! Ele, tão somente Ele, pode fazer com que as nossas vidas sejam repletas de coisas lindas, não só coisas boas, porque uma vida com Cristo não é feita só de coisas boas, mas de coisas feitas à base de Deus, coisas com o Senhor Jesus Cristo na frente, coisas que só Ele pode nos suprir. Aleluia! E o Senhor Jesus Cristo não somente falou para o cego: vá ver, a tua fé te salvou. Ele também falou para os leprosos lá em Lucas: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lá em Mateus, e Jesus voltando-se vendo lhe disse: tem ânimo, a tua fé te salvou. Em Lucas novamente disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O que salva muitas vezes é a nossa fé, porque o corpo pode estar doendo, o corpo pode estar magoado, pode estar tudo dando errado, mas se nós tivermos fé, ainda há solução. Aleluia! Ainda há esperança quando há fé. Ainda há esperança se você tiver fé no teu coração. Eu creio, aleluia. Então vá para casa tendo fé no Deus que pode operar tudo na sua vida. Vá para casa tendo fé, que mesmo que não se dê tudo certo, mesmo que seja tudo errado, mas tenha fé que pode acontecer o melhor para a sua vida. Aleluia. Mas tenha fé que tem um Deus contigo. Mas tenha fé que o Deus que opera todas as coisas, que opera todos os milagres, se você ver e conseguir contar, porque eu não consigo contar quantos milagres tem aqui, quantos milagres eu vivi, quantos milagres você viveu, eu não consigo contar. É incontável. É incontável, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é beneficente, Ele é maravilhoso, Ele não é como um homem, porque o homem muitas vezes, se você não dá, você não recebe. O Senhor Jesus Cristo não é assim. Ele mesmo sem o mínimo de gratidão, porque nós somos ingratos, Ele faz, Ele tem bondade. Aleluia! Mesmo se a gente encravar uma unha, o dia fecha, dá tudo errado. Meu Deus! Se acabar a água, dá tudo errado. Mas nós não sabemos glorificar no pouco, glorificar quando tem pouco. Meu e Deus, é isso que o Senhor Jesus está procurando, pessoas humildes para procurar no pouco, para louvar no pouco. Para glorificar quando não tem solução. Ter fé, sim, ter fé que a situação vai melhorar. Sim, claro, é ótimo ver sua casa dando certo, ver toda a sua família servindo ao Senhor. É ótimo, é maravilhoso ir ao culto da família com a sua família completa. Enche o coração de alegria. Deus é lindo. Mas para chegar nestes dias, haverão dias que você vai vir sozinho.
Haverão dias que você vai vir para o culto, vai ter acabado de brigar com alguém na tua casa. Vai ter acabado de sair com o coração quebrado, porque brigou com alguém dentro de casa. Meu Deus! Vai ter que passar por isso. Olha. Nós temos que passar por isso. Para chegar aonde o Senhor Jesus Cristo nos prometeu, é necessário que passemos pelo deserto. Para chegar aos dias de glória, aos dias de aleluia, os dias que você vai olhar e vai sentir tanta alegria que não vai ter palavras para falar. Vai chegar. Mas para chegar este momento, você vai ter que passar pelos dias de angústia. Você vai ter que passar pelos dias de dor. Vai chegar nessas portas rastejando, doendo, chorando, angustiado. Ninguém vai te dar um abraço. Ninguém vai falar contigo. Porque não depende de multidão. Porque não depende de A ou B. Depende Meu de você, Deus, aleluia! Deus. Você vai subir no céu. Claro, é ótimo subir com os nossos familiares, nossos amigos. Mas você tem que botar um objetivo na tua vida, que é você e Deus. Porque todo mundo pode fechar as costas para você, mas é você e Deus. Então, quando tudo parecer fechado, quando nada der certo, é você e Deus. Aleluia. Não somente Aleluia. você e Deus. Porque eu converso muito com meu esposo sobre isso. Somos casados, sim, graças a Deus, passamos por muitas coisas. Mas sempre fomos nós e Deus. Não haveria nós se não houvesse antes a intimidade de nós com Deus. E assim em todas as nossas relações. É nós e Deus. Aleluia. Deus, você e Deus. Somos nós, Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, para operar em 3 ou 4, tem que haver Jesus em cada um dos 4. Para operar em 2, tem que haver Jesus nos 2. Para operar em 3, tem que haver Jesus nos 3. Aleluia. Tem que haver uma mesma comunhão, senão sempre vai haver uma distinção. Sempre vai haver um problema. Sempre vai haver algo. Pode ver, quando um da nossa família não serve ao Senhor, sempre vai haver aquela questão que dói no nosso coração. Sempre vai haver aquele familiar que quando a gente olha, dá vontade de chorar. Quando a gente está no culto e vê ou as irmãs louvando, ou os irmãos louvando, ou as crianças louvando, se você lembra da sua casa e fala, tem um homem lá dentro que precisa estar aqui. Tem uma mulher lá dentro que precisa estar aqui. Aleluia. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Tenha fé. Vão haver dias de luta, vão haver dias de tristeza. Você vai chegar aqui só o carro. Mas se você confiar em Deus e colocar no seu coração que é você, Aleluia. Deus, você vai chegar nos momentos de glória. Você vai chegar no momento em que o Senhor Jesus Cristo vai falar, vai, a tua fé te salvou. A tua fé salvou a tua família. Não tem como. Não tem como. Eu não. Qualquer outra pessoa menos eu. Mas por mais improvável que seja, o Senhor Jesus Cristo te escolheu, te lavou, te tirou da lamaçal do pecado para ser espelho. Aleluia. Imã para as pessoas que estão lá fora, mas para isso tem que ser você e Deus. Então fortaleça a sua relação com Deus. Aleluia. Fortaleça o teu laço com o Senhor. Porque quando tudo desmoronar, é Ele que vai te segurar. É verdade. Porque quando você estiver se afundando na água, é Ele quem puxa a sua mão para cima. Aleluia, meu Deus. Está balançando, é Ele quem acalma o mar. É quando for tudo errado, tudo, quando nada der certo, é Ele quem puxa a tua mão para cima e te coloca. Deus é lindo, Te coloca aleluia. no seguro e fala, filho, fica um pouquinho aqui, mas depois você continua. Filho, fica um pouquinho aqui no seguro, mas daqui a pouco você vai continuar lutando, porque ainda não acabou. Porque muitas vezes a promessa, para se cumprir, ela não vai estar. O cumprimento da promessa, ela não vai estar no início, ela não vai estar no meio, ela sempre vai estar no final. A história sempre é assim. O final feliz é sempre no final. É final feliz. Não é no meio, não é no início, não é quando tem 3 meses, é quando o tempo do Senhor Jesus determinar para a sua vida. Aleluia. Então é por isso que nós temos que ter consciência de confiar ao Senhor, de entregar nossa fé a Ele, porque é Ele que vai nos colocar de pé. Porque quando a multidão se levantar e você precisar clamar mais uma vez, se você não tiver
fé no Senhor, se você não tiver esperança nele, não tem como clamar mais uma vez sem o Senhor. Porque a força não está em nós. A força não está nessa carne que é corruptível. Aleluia! Nesse corpo que queria estar em casa, que queria estar de qualquer maneira. A força não está aqui. A força está no Senhor. Deus é lindo. No Deus Altíssimo. No Deus que passou por todas as coisas piores do que nós passamos, mas Ele venceu. É verdade, meu Deus. Mas Ele venceu para que nós vencêssemos. Oh, Então, quando você pensar que está fraco, você pensa, eu sou forte. Mas não porque eu sou, mas porque o que está em mim é. Aleluia! O que está em mim é. Porque se fosse por mim, eu já teria desistido há muito tempo. Mas não é por mim, não sou eu, é por causa dele. E para ele é toda a glória e toda a honra. Aleluia, meu Deus! Porque e dele são todas as coisas. Então, se em você há tristeza, há angústia, há ansiedade, lança não somente nele, porque ele é a solução para todas as coisas. Se ele consegue curar o cego, ressuscitar o morto, curar quem não tem cura, salvar quem não tem salvação, tirar daquilo que para nós é o fim, que é a morte. Se ele consegue tirar alguém da morte, que é o fim para nós, depois da morte só há salvação. Mas não tem solução depois da morte, se não tivermos a salvação. Mas ele consegue tirar alguém da morte. Deus é lindo, aleluia! Então, o que é um problema, o que é uma causa, o que é uma situação para um Deus que consegue ressuscitar. Aleluia! É um Deus que resolve tudo. Se nós entregarmos a Ele a nossa causa, a direção, entregarmos a Ele o volante das nossas vidas. Então, Deus é lindo, aleluia! o acelerador. Eu falo com o Davi que a gente tem que entregar o volante, apertar o acelerador e ir reto. Porque se a gente ficar só freando, só parando, a gente não está parando só a promessa. A gente acha que quando a gente recusa uma oportunidade que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu, é só essa promessa. É só isso. Não é não. São diversas coisas que são barradas no mundo espiritual. São diversas coisas que são travadas, diversas portas que são fechadas. São diversas vidas que são perdidas porque você tem medo, porque você se deixa levar, você esquece que você serve um Deus Altíssimo, que você é filho do Deus soberano. São diversas coisas que são travadas por conta do medo, por conta da ansiedade, por conta, não sei, são diversas coisas que a gente pensa, Senhor, não tem como, eu não consigo, não dá certo. Mas por conta disso, muitas coisas são travadas. Então nessa noite, determine para si mesmo: eu vou seguir aquilo que o Senhor Jesus Cristo me mandou. Eu vou fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que eu faça. Aleluia! Não tem meio, não tem como, não tem caminho, mas só pega uma reta com o Senhor Jesus Cristo, se aprofunda na oração e no jejum, na perseverança, e que tudo vai dar certo. Aleluia! Ele é soberano. Porque Ele tem coisas maiores. Então, se você obedecer a Ele, se você servir a Ele verdadeiramente, Ele é Deus fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que prometeu, mas para isso é necessário uma atitude. Uma atitude de alguém que quer fazer algo para Cristo. Alguém que quer fazer algo, porque muitas vezes nós rejeitamos a oportunidade. Não só aqui na igreja, mas em diversos lugares. Nós vemos alguém chorando e nos acovardamos a abraçar. Nós vemos alguém chorando, sabemos a causa. Ou então, uma coisa que acontece muito com o crente. Chega alguém e começa a desabafar sobre uma coisa que você sabe. Sobre uma coisa que o Senhor Jesus Cristo te revelou. Mas você prefere se calar. Você prefere fechar a tua boca. Você prefere ver aquela alma morrer, Meu Deus, a se declarar, a falar, a ser usado pelo Senhor. E acha que aquilo ali é só, mas não, da próxima dá certo. Não, Senhor Jesus, eu não fiz dessa, mas da próxima que o Senhor Jesus mandar, eu faço. E se não houver outra vez? E se o tanto que nós falamos, vai ser da próxima, não, só na próxima eu vou. Nessa não, a próxima eu vou me preparar. E se não houver próxima?
e o Senhor Jesus voltar naquele exato dia, o que nós faremos? O que vai ser de mim e de você? Então que nós venhamos ter fé nele, porque com fé tudo se concretiza. Não só as coisas materiais, mas não tem felicidade maior do que ter o consolo do Espírito Santo, do que ter o amor do Senhor Jesus Cristo, com certeza no nosso coração. Porque muitas vezes nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo cuida de nós, mas sempre tem aquela dúvida que bate. Sempre tem aquela dúvida que vem questionando, que vem queimando um pouco da nossa carne. E quando você tem um relacionamento com o Senhor, não tem dúvida, tem certeza. O Senhor Jesus Cristo me ama. Ele morreu por mim na cruz. Aleluia, meu Deus. Ele passou porque Ele me ama. Ninguém nesse mundo pode me amar, mas Ele me ama. Pode inúmeras pessoas ter sofrido pisadas, ser machucado, ser ferido, ser apedrejado, ser humilhado, ser rejeitado, mas Ele me ama. E Aleluia. porque Ele foi capaz de morrer por mim e por você. Não tem preço maior do que esse. E Ele pagou por mim e por você. Aleluia. Então, o que nos impede de servir a Ele? O que nos impede de fazer a vontade dEle? O que está te impedindo hoje? Qual é a multidão que está te embarrando? Qual é a multidão que está te impedindo? Será que estamos sendo crentes de verdade? E essas são as perguntas que o Senhor Jesus Cristo está me incentivando a fazer a vocês e a mim também. Aleluia. Será que somos crentes de verdade? Será que estamos servindo de verdade? Será que o preço que Ele pagou é menor do que a prova que a gente passa, do que o medo que a gente passa? As promoções dessa terra, será que é menor o preço que o Senhor Jesus pagou por mim e por você? Não precisa responder para mim. Pense, reflita. O Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você. Então viva para Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. Se você respira hoje, é por glória dele, pela honra dele, pela misericórdia dele. Aleluia. Se você levantou hoje, está neste culto, é para Ele, e para Ele são todas as coisas. Se você glorificou a Ele, foi para Ele, não foi para ninguém. Aleluia. Se você levantou, se você levantou, Aleluia, para meu Ele. Então, para Ele ser melhor. Eu te amo, Para Ele aquilo que nele Ele colocou, aquilo que em você Ele colocou. Porque tem algo aí. Se Ele te chamou é porque tem algo. Eu então creio. entregue a Ele. Não é para agradar A e B. Porque eu não preciso pregar do jeito que fulano gosta, fulano gosta. Louvar do jeito que A e B gostam. Esmerilhar o hino. Não é isso que salva. Não é isso que é pregar o Evangelho. Deus é Se lindo. não houver um coração limpo, não adianta pregar aqui. Meu Deus. Não adianta pregar aqui se não houver comunhão com o Senhor. Então que nós venhamos se entregar cada vez mais. Meditar cada vez mais. Deus é lindo. Louvar cada vez mais. Se for para fazer, faça. Esse é o Pode maravilhoso. ser hoje o teu último culto, o teu último glória. O que nós faremos se soubesse que é a última vez que Jesus vai